Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Um grupo de 5 amigos explorava um mapa do país vizinho e descobriram uma ilha que estava desabitada. Barbosa, o líder desse grupo, é filho de um ministro super importante do seu país, que não mantém boas relações com o vizinho de fronteira. Essa visita à ilha é uma pequena afronta dos amigos, como também uma oportunidade de viajar e conhecer uma ilha que tem tudo para ser paradisíaca. Com todos os preparativos prontos, eles zarpariam de madrugada. A ilha era um pedaço de terra bem abandonado. Não teria motivos de patrulhamento e coisas do tipo. Mas os jovens não queriam arriscar. Tem alguém com medo aí? É a oportunidade de dar meia volta, ir embora e ficar conhecido como o maior medroso ou medrosa do país. Alguém quer mesmo voltar? Perguntou Barbosa. Todos os outros 4 fizeram com a cabeça que não. Vamos seguir em frente. Poucos meses antes, aquele país, que era o mais fechado do mundo, tinha enfrentado um acidente nuclear muito grave na sua principal usina de energia. O mundo ficou sabendo por alto. Os níveis de radiação nos países vizinhos tinham crescido consideravelmente. Milhares de jovens eram enviados para a morte todos os dias, com o intuito de limparem os arredores e construir uma redoma de concreto, para impedir que mais danos e que a radiação continue vazando da usina. Conforme o número dos mortos crescia bastante, a opinião pública começou a bater pesado no governo, dizendo que eles deveriam pedir ajuda aos outros países e tal. Praticamente um insulto para o primeiro-ministro. Pressionado por todos os lados, o primeiro-ministro designou uma equipe de cientistas para resolverem esse problema. Um deles, o Dr. Vladimir, o mais inteligente deles, decidiu criar uma vacina que faria os corpos dos mortos derreterem, virar literalmente um líquido e escorrer pelo chão. Seria fácil sumir com dezenas, centenas, até milhares de corpos, sem que a imprensa veja ou descubra. Um plano excelente. Essa vacina vai se chamar putrefação. Ela está quase em fase final de testes. Diante do entusiasmo do Dr. Vladimir, o primeiro-ministro estava animado e ansioso. Termine logo, o mais depressa possível, os testes. Enquanto isso, estou resolvendo um outro problema. Em uma ilha isolada do país, um enorme galpão para abrigar doentes estava sendo montado. O intuito, segundo o governo, seria receber ali os doentes, longe dos holofotes da imprensa, e assim que eles morressem, usarem a vacina e ficarem ali mesmo, seus fluidos corporais se juntando com a natureza ao redor. Um plano perfeito. O que poderia dar errado? Quando os primeiros doentes foram transferidos de navio para a ilha, era uma viagem curta, menos de 30 minutos. O cientista Vladimir estava pronto para demonstrar os efeitos da sua vacina ao primeiro-ministro. Um grupo de soldados acompanhava uma comitiva. Eles tinham feito uma área isolada com escoamento para o subsolo dos fluidos dos mortos. Assim que eles derretessem após a vacina, o primeiro homem a ser pego era um jovem de pouco mais de 20 anos. Havia sido convocado para ajudar a limpeza da usina. Sabia que não tinha muitas chances de escapar, mas o lema era: ajude a pátria. Você nunca será esquecido. Lê do engano.
Agora ele estava prestes a virar uma poça de fluidos e ser tragado pela mãe natureza. Assim que a injeção foi aplicada, o homem começou a borbulhar e derreter, quase que em um piscar de olhos. Todos olhavam maravilhados e assustados ao mesmo tempo para aquilo. Era a solução definitiva para os problemas dos corpos. Parabéns, disse o primeiro-ministro, felicitando o seu cientista. Meses mais tarde, os jovens estavam em uma canoa, bem próximos da ilha. Eles viram 2 navios da marinha do país vizinho. Estranho essa movimentação. Não era para ter nada aqui. Pois bem, vamos seguir pela marcação daquela estreita passagem que o mapa indica. Vamos dar a volta nesses navios, disse Barbosa. Assim que eles desembarcaram na ilha, se abraçaram. Parte da aventura estava concluída. Agora era montarem as barracas e esperar a noite passar. Barbosa havia planejado de acenderem uma fogueira, mas com aqueles navios patrulhando por perto, ele não achou uma boa ideia. Eles ficaram em uma roda improvisada e contando histórias de terror, coisas típicas de acampamento, até que eles começaram a ficar com sono. Aos poucos, os amigos foram se despedindo e entrando em suas barracas. Quando eles estavam prestes a dormir, um rugido e grunhidos foram ouvidos na ilha. Barbosa deu um pulo assustado da sua barraca. — O que está acontecendo aqui? Ele gritou. Alguns meses atrás, o pedido por mais e mais vacinas, conforme as mortes estavam sendo mascaradas, eles conseguiam muito mais voluntários e pessoas que eram forçados a limpar a usina. Com isso, ainda mais mortes. O plano caminhava de uma forma perfeita. Putrefação funcionava muito bem. Mas acontece que a alta demanda, os cientistas tiveram que improvisar alguns ingredientes da matéria-prima. Não tinham a quantidade absurda que o governo oferecia. O doutor Vladimir achava que não teria perigo nenhum em adaptar a fórmula sem os testes necessários. Quando essa nova leva de vacinas chegou na ilha e os mortos foram sendo vacinados, uma mutação começou a ocorrer em seus corpos. Ao invés de derreterem, eles recobravam a vida, acordavam como zumbis, só pensando em atacar e comer as pessoas. Conforme os zumbis atacaram os doentes e os mordendo, mais zumbis levantavam das camas. Soldados foram atacados e mortos. Uma verdadeira rebelião e carnificina. Mais tarde, sabendo do que havia acontecido na ilha, o primeiro-ministro mandou prender Vladimir e isolarem para sempre aquela ilha. Daqui a algum tempo, os zumbis vão morrer de fome. Deixem eles lá. O primeiro-ministro estava um pouco abalado por não poder mais esconder as mortes. Mas ele conseguiu fazer por um tempo necessário. A pressão da imprensa havia diminuído e a usina estava quase limpa e segura. A sua reeleição estava encaminhada. Ele mandou que alguns navios vigiassem a ilha. Zumbi no nada, mas ele não queria correr esse risco. No acampamento, Barbosa gritou, quando uma horda de zumbis pularam em cima deles. Com um pedaço de pau, ele conseguiu empurrar um zumbi que estava em cima dele. Ele viu os seus amigos sendo devorados e nada pôde fazer. A única coisa que ele conseguiu pensar era pular na água e pedir ajuda aos navios. Quando ele levantou os braços perto de um dos navios, um dos homens que estava ali logo imaginou que pudesse ser um zumbi nadando, e não pensou 2 vezes antes de abrir fogo e matar o pobre Barbosa. Essa morte poderia iniciar um problema diplomático.
Na calada da noite, o excêntrico Sr. Teles montou a sua exclusiva e bastante requisitada loja em uma pequena cidade do interior. Pessoas o procurariam quando souberem dos milagres que as poções e loções que ele possuía fazem. É uma loucura, mas ele esconde um segredo maligno por trás da sua generosidade. Em uma das casas da cidade, Diego via que o seu cabelo estava caindo aos montes, entupindo o ralo do banheiro. Sua mãe vivia brigando com ele por isso, como se ele fosse o culpado da sua genética gritar que ele vai ficar calvo com apenas 20 anos de idade. Uma lástima. Um ataque à autoestima da pessoa. Olha só essas entradas. Parecem mais 2 saídas de tão enormes que estão. Ele se lamentava, enquanto penteava o cabelo na frente do espelho. Clarissa estava sempre brigando com a sua pele, sempre propícia a ficar lotada de espinhas. Já usou todos os tipos de remédios, cremes, loções que existiam no mercado. Nenhum dava jeito naquelas espinhas. Parecia que todos os dias ela tinha sido atacada por um porco-espinho. Ela estava triste, mas sabia que um dia encontraria o produto ideal. Marcelo era um dos poucos policiais da cidade. Tinha uma baita fama. Extorquia as pessoas sem nenhum pudor. Ele estava devendo a um traficante local, que lhe emprestou dinheiro para ir em uma outra cidade fazer um tratamento no seu pé. Ele tinha um enorme machucado que não cicatrizava de jeito nenhum. Gastou um dinheiro imenso e o tratamento não surtiu efeito. Estava desesperado com a grande probabilidade de ter que amputar o seu pé. Tudo, menos isso, meu Deus. Ele se lamentava. Navegando pela internet, Diego descobriu que havia aberto uma loja na sua cidade, que prometia todos os tipos de poções, cremes, remédios caseiros e etc., para a cura de diversas doenças. O que mais chamou a sua atenção foi a parte do "temos uma loção que cura a calvície em poucos dias". O semblante de Diego mudou na hora. Super animado com isso, decidiu olhar o endereço da loja e dar um pulo lá. Quando Diego chegou na loja, viu que existia uma fila imensa de pessoas na sua frente. Também pudera. Uma loja nova na cidade, ainda mais prometendo tudo aquilo, encheria fácil de curiosos. Mas as pessoas normalmente sempre estão com algum problema que escondem dos outros. Faz parte. As pessoas não gostam de demonstrar fraqueza. Quando chegou na sua vez, Diego logo explicou o seu problema. O Sr. Teles coçou o queixo. Algumas outras pessoas já haviam pedido. Isso era algo muito trivial. Ele abriu uma gaveta e retirou de lá o frasco com a loção. Use essa loção como shampoo por 1 semana, todos os dias. Depois de um tempo, vai perceber que vão começar a nascer novos cabelos. Você deseja mais alguma coisa? O velho Teles aparentava ser uma pessoa muito sábia e confiante. O jovem se encheu de felicidade. Quanto que é o valor? Nessa hora, o velho riu e respondeu: Nada nessa vida é de graça, meu jovem. Mas o meu pagamento virá logo. Existe um preço a ser pago. Mas nesse momento, você pode levar a loção, sem precisar deixar nenhum centavo.
Só precisa assinar esse termo de responsabilidade aqui. As letras eram tão pequenas que Diego nem se deu ao trabalho de ler. Só assinou e saiu da loja, se sentindo a pessoa mais sortuda do mundo. Assim como Diego, Clarice e Marcelo estavam muito felizes com as suas aquisições. Clarissa passava o creme com ambos os dedos na pele e já conseguia perceber em poucos minutos de ativação do produto que as espinhas estavam secando. Em breve elas cairiam do seu rosto, como prometido pelo misterioso Teles. Seu rosto ficaria lisinho, como uma boneca de porcelana. Marcelo colocou a atadora milagrosa. Dentro do pano tinha um líquido que curava feridas. O prometido é que em pouco tempo cicatrizaria, e ele não precisaria ter que amputar o pé ou nada parecido. Marcelo até conseguiu calçar um tênis com uma meia, coisa que ele não estava fazendo antes. Uma bênção. Estava feliz depois de muito tempo. Já Diego tomou um banho demorado, massageando todo o couro cabeludo. Já na primeira lavagem, ele percebeu que não caiu um fio de cabelo sequer. Um milagre. A cada banho, ele enchia a mão com um tufo enorme de cabelos. Aquilo, antes mesmo da primeira semana, já estava fazendo efeito. Mas algo ainda martelava sua mente. Existe um preço a ser pago. Qual seria? Ele tinha medo de descobrir. De noite, Diego leu um livro e, cansado, apagou as luzes e adormeceu. A cidade inteira estava dormindo. Boa parte dos seus moradores felizes com um remédio para os seus males. O Sr. Teles era um homem incrível. Por falar no curandeiro, ele estava sozinho dentro da sua loja. Estava na parte de trás, um galpão, aonde ele organizava e colocava um líquido em dezenas de potes de vidro, de variados tamanhos. Ele cantarolava uma bela canção, sempre repetindo no refrão: sempre um preço a ser pago. Agora é só esperar, sussurrava ele. A primeira parte do seu plano havia dado certo. Enquanto Diego dormia, um pequeno demônio formou uma protuberância na sua cabeça. O jovem estava em um sono profundo e não percebia dos perigos que estava correndo. Esse pequeno demônio, já sabendo da sua missão, com um movimento certeiro decepou a orelha de Diego e saiu correndo, enquanto o jovem acordou assustado e gritando de dor. E o mesmo foi ocorrendo com todos os moradores que aceitaram algum produto do velho Teles. Clarissa teve o seu pé arrancado. Dolores teve um olho arrancado. Clóvis perdeu o seu nariz. O Armando da padaria perdeu seu pulmão esquerdo. Marcelo, o policial, teve um destino um pouco mais cruel. O demônio precisou levar o seu coração. No dia seguinte, com a cidade desesperada com os acontecimentos da noite anterior, o velho Teles estava com tudo preparado. O monstro que ele intencionava trazer de volta à vida já começava a respirar na parte de trás da sua van. Com essa parte da missão cumprida, ele partiu rumo ao desconhecido, deixando aquela valiosa cidade para trás. O seu plano de dominação mundial seguia a todo vapor. A segunda fase, agora, não demoraria a começar.